Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Nayara, eu trabalho com vocês na disciplina de TDICS e eu também tenho 4 orientandas. Pelo que eu vi das minhas orientandas, mas nós vamos nos falar da próxima atividade, que é o infográfico, né? Então vocês vão ver meu nome por lá. Eu vou retomar os objetivos da disciplina e também as nossas atividades de forma breve. Depois eu vou passar para a nossa colega Luiziane, que é da turma do espanhol, para que ela fale um pouco de recursos tecnológicos digitais para dar ideias para vocês. E depois a gente vai fazer a parte. A Maria Rosa vai falar um pouquinho de Padlet, né? E também vamos aproveitar os alunos que colocaram Padlet no questionário para iniciar a discussão com o Padlet. E depois as outras pessoas, os outros estudantes que responderam o questionário vão poder falar um pouquinho do seu recurso, de forma breve, no sentido de compartilhar recursos que a gente conhece, que a gente pensa que pode ser útil para as nossas atividades didáticas. Sejam bem-vindos, Juliana, Nisalva, também entraram agora. Que bom que vocês conseguiram vir. Tomara que mais gente vá chegando aí. Então, eu vou dar prosseguimento aqui. Eu coloquei no formato apresentação, apareceu maior, agora fica melhor de ver, né? Então, aqui nossos nomes. Os objetivos da unidade curricular de tecnologias refletir sobre a integração de TDI na aprendizagem de línguas estrangeiras, planejar, implementar e ou avaliar atividades de aprendizagem por meio de tecnologias digitais e usar diferentes manifestações culturais de língua estrangeira via TEDx como recurso de ensino e aprendizagem. Então, é fazer a reflexão, como a gente vai fazer hoje, né? Não só pegar o recurso e sair usando sem pensar sobre, sem pensar o contexto no qual nós vamos utilizar. As atividades de TEDx, vocês devem já ter respondido o questionário, talvez nem todas as pessoas responderam, mas pelo menos 9 estudantes colocaram a resposta lá, tá? É uma atividade que não é avaliativa e a gente vai explorar hoje na WebConf. A segunda atividade é ler o capítulo 2 da unidade B do livro didático, que é o capítulo de TEDx. A terceira é responder a atividade de múltipla escolha, que fechou no dia 31/8. A quarta é participar dessa web prática. Depois, vocês vão elaborar um infográfico até o dia 28/9. Nesse infográfico, vocês vão refletir sobre as etapas da sua pesquisa e vocês vão colocar com recursos visuais, fazer um design com recursos visuais, explicando essas etapas de forma resumida, para que vocês enxerguem o caminho que vocês estão traçando para a sua pesquisa. Vocês podem também, depois do infográfico ser revisado, usar na apresentação final do TCC, do portfólio de vocês, como um recurso visual que mostra o desenho da pesquisa. E, por fim, vocês têm os materiais complementares, que a ideia é que vocês explorem. Agora que eu vi aqui, tá errada a data, 14/9. Que vocês explorem os materiais complementares para auxiliar vocês. Tem exemplos de infográfico, tem artigos sobre tecnologias digitais aplicadas ao ensino e aprendizagem de línguas, então façam uso desse material também. Sempre que tiverem alguma dúvida, entrem em contato pelo chat do Moodle, diretamente com as professoras da turma. A Aline e eu somos da turma do inglês, e a Maria Rosa e a Luiziane são da turma do espanhol. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Luiziane falar um pouquinho sobre recursos. Luiziane, tu só me diz qual é o slide exatamente, que eu tô com eles aqui, tá? Primeiro a gente pode fazer o do ensinar e depois do aprender. Mas eu acho que ensinar é o que vai interessar, né? Porque eles também têm que apresentar os recursos. Tá. Tu quer o recursos para ensinar idiomas ou Isso. recursos para ensinar espanhol?
Não, idiomas. Idiomas. Tá. Já abri aqui e já vou compartilhar. Aí eu peço que vocês coloquem esse de ensinar idiomas no Moodle de inglês, tá? Sim, E aí eu eu não coloco o de coloquei ainda. espanhol no Moodle de espanhol. Pode ser? Uhum, E o aprender aí a claro. gente é o mesmo para todos, tá? Boa Eu vou noite, gente. colocar, vou anotar para não esquecer. Tá bom, boa noite, professoras. Eu fiz um infográfico, aproveitei também esse momento de infográfico no Canvas, né? Canva. Eu sempre confundo com outra plataforma que eu já fiz curso de mobilidade linguística. E então, esse infográfico foi já existiam os conselhos, né, para aprender idiomas. Eu só adequei para o de ensinar e com base nas perguntas que os alunos me faziam, né, e como que eu poderia também, e os cursos que eu também fiz. Pode passar, por favor? Então, esse infográfico, vocês vão ter algumas perguntas que elas têm relação com o livro e com o que já foi trabalhado aqui. E são alguns conselhos que alguns já sabem, né, outros pode servir como reflexão. Pode passar. Tá? Bem para baixo, quando começar lá depois do 10. Uhum. Aí. Então, gente, esse é só um material sugestivo, tá? E a primeira ideia é apresentar alguns recursos para desenho gráfico. Eu falei agora do Canvas, mas existem outros, o Canva, perdão. Existem o Genially, eu não sei falar inglês essa palavra, tá? Mas as professoras aqui corrigem. Tem como baixar essa perguntinha? Tá. O Trello também, que serve inclusive para colaboração, aplicação de design, de desenhos e projetos, e também funciona como uma sala de colaboração entre os que estão fazendo esse projeto. E o ThinkLink é uma plataforma também de desenho, que podemos fazer com várias fotos, inclusive trabalhar fotos em imagens em 360, e também tem uma parte para educação, só que alguns elementos são pagos, geralmente eu aviso nesse infográfico que é pago, que pode, né, alguns que a gente pode utilizar pelo menos uma vez, 3 vezes, e por aí vai. Então, esses modelos de apresentação servem para tarefas, sondagens, modelos de apresentação, textos, agendas, e a maioria contém a inteligência artificial. Um pouco mais abaixo, vocês vão ter banco de atividades digitais, que, na verdade, eles também podem funcionar como recurso, né, de você elaborar atividades. Aqui eu coloquei como algumas atividades que já estão prontas. Então, para facilitar a vida de todo mundo vai pesquisar na internet, pedir para a IA fazer. Também tem esses recursos que eu coloquei ali, que pode servir tanto para o inglês quanto para o espanhol. Tem muitos que contemplam várias outras línguas e alguns somente inglês e espanhol. Eu vou dar especial atenção aqui, eu acredito que vocês já devem conhecer o Kahoot, por isso que ele está bem ali em cima, mas existem esses outros de elaborar atividades, principalmente atividades gamificadas, que elas geram essa ideia de jogo, né? Então, o Quizlet, Quizzes, o Wordwall, também tem o Clap,
essa ação de gamificação, perguntas e respostas que vocês podem transformar em um jogo. Já outras ferramentas, como o Live Worksheets, que são fichas e planilhas que já estão prontas para utilizar. Eu chamo a atenção principalmente para esse Teach. Inglês e espanhol, tem muitas atividades em espanhol também. E abaixo eu coloquei algumas que eu descobri ou que eu já uso, né? Então, eu acredito que as professoras também já usam. Por exemplo, tem jornais ou grupos de comunicação que eles oferecem trabalho na língua alfa. Por exemplo, a BBC, Deutsche Welle, que mais? Ai, fugiu aqui, mas acho que ele está mais para baixo. Ou está lá na outra parte. Mas esses grupos de comunicação também auxiliam bastante na questão de que eles têm curso completo em línguas, tá? Eu chamo também a atenção para os que têm voz. A gente reclama de que é muito difícil, principalmente na educação básica, trabalhar a ideia de ou gravar, né, oralidade em geral. Então, aí tem algumas sugestões. Eu, assim, se é para ouvir, eu indico bastante o Forvo. Ele tem atividades, temos que ver também que eles são ferramentas, às vezes, nem sempre para ensinar idiomas, né? E algumas funcionam como colaboração entre os usuários. Então, o Forvo, ele é uma colaboração das pessoas que querem mandar um áudio e uma colaboração mediada, claro, porque geralmente as pessoas leem, mas ali tem pequenos trechos de leituras, de comentários em várias línguas. E o outro que eu também gosto, não sei se os professores conhecem, o Audiria e Vertal. O Audiria tem inglês e espanhol e ele tem bastante atividades, inclusive de MP3, e MP3 assim que são não são muitos megabytes, o que facilita também o trabalho, né, que nós temos, que geralmente nós usamos nossos celulares em sala de aula. Uma coisa que eu acho, né, que a gente deveria ter quase todos o suporte. E pode passar para baixo? O que mais? Se tiverem alguma pergunta, podem abrir o microfone. Aí são alguns recursos para elaborar atividades. Gente, são sugestões. A gente sabe que nem todos têm proximidade com os recursos formatizados. Eu tive que aprender, embora eu tenha, né, uma proximidade maior, mas eu tive que aprender em muitos aí que estão. E eu não daria assim uma ou outra, porque eu acho umas ferramentas muito legais, assim. Então, o EducaPlay, o Motion. Aí a Maria Rosa vai falar do Padlet. Enfim, depende muito do objetivo da aula, né? Algumas, por exemplo, eu quero trabalhar descrição física e, sei lá, vou ainda criar uma IA para isso, né? Com a ajuda da IA. Não, tem sites que eles já te mandam um rosto ali aleatório e aí a pessoa não existe, mas enfim, você pode trabalhar, né, na base assim do improviso, algumas coisas. O Vucaru, por enquanto é gratuito, né? E é muito bom para gravar MP3. Eu coloco muito em formulário do Google para fazer atividades lá via formulário. Ali também tem o Voice Thread. Estou aqui bem metida falando. Eles são ferramentas também de colaboração, muito interessante. E ali eu também coloquei outros geradores. Então, eu quero trabalhar para criar cartões de pontuação, cruzadinhas. E essa parte foi bem interessante porque no livro didático que a gente trabalha aqui, nos cursos de formação inicial e continuada, há uma parte em que pede para os alunos tentar elaborar um jogo. E essa parte aí, os alunos que acharam, elaboraram o jogo e, enfim, né, eles também
tem essa criatividade para contribuir. Pode passar, por favor? Como eu disse, as pesquisas interativas são propostas, né, para trabalhar questionários, sondagem, nuvem de palavras, tudo ao vivo. Isso é importante para a gente interagir também, principalmente com aquele aluno que não oraliza, né? Digamos, oralizar no sentido, né, de não contribuir para a sala de aula. Então, muita gente conhece esse Mentimeter. Eu gosto bastante dele, mas ele só permite, né, três atividades. Então, é um jeito a explorar. Tem outros que, se alguém tem aí nas escolas o uso do Microsoft Teams, já dentro do Microsoft existem essas ferramentas de sondagem, de pesquisa interativa, e quem usa, por exemplo, o formulário ou o Google em geral, pode colocar extensões. Então, esse Poll Everywhere é uma extensão do Google que vocês podem colocar, por exemplo, no Google Sala de Aula, nos formulários e também no Meet, quem dá aula à distância, né? Ou quem dá aula aí usando esses recursos também pode fazer. Abaixo tem outras plataformas de aprendizagem. Eu usava bastante o Google Jamboard e ele sumiu, né? Ou seja, a Google fez com que a gente ficasse dependente dele e descontinuou o produto. Temos outros aí que são plataformas que já estão com atividades prontas, ou existem todas as ferramentas prontas, ou que vocês podem fazer cursos também ali dentro. Tá? Então, no próprio Moodle, que é um código aberto, e isso é bem interessante, né? Para a gente não depender tanto de pagar alguns recursos a mais. E eu coloquei outros aí para que vocês possam explorar. Mais abaixo, por favor. Quadros e lousas digitais. Elas não servem só para trabalhos à distância, elas também depende da criatividade, né, de cada uma, mas elas podem ser trabalhadas, inclusive em sala de aula, com projeção, ou enquanto os alunos manejam o celular. E também eu explorei aqui, vindo dos cursos que nós estamos fazendo aqui de formação no Campus Continente, onde eu trabalho, que são bancos de imagem, som e vídeo, porque é também interessante a gente dar um pouco mais de visibilidade hoje em dia para fotógrafos, né, para ilustradores, aquelas imagens que não são geradas por inteligência artificial. Eu confesso que eu já estou me cansando desse mesmo formato, né, e de inteligência artificial, e não que essas ferramentas não utilizem, mas se depender de uma foto antiga, uma foto real, com ou sem marca d'água, aí existem esses sites. E, como eu falei, algumas extensões de navegador para auxiliar o trabalho de vocês, ou então extensões, né, depende de cada navegador, eu coloquei aí só para o Chrome, eles são bem importantes, inclusive para os alunos que usam celular, para enviar atividades. Aqui temos de revisão gramatical, gravação em documentos, né? E até uns que são uma simulação para você aprender idiomas. Um pouco mais para baixo, por favor. Acabou? Esse acabou. Tu quer que eu abra outro? Pode ser, então, o outro, que agora são que vocês podem explorar ou passar para os seus estudantes, que é o para aprender línguas. É outro infográfico.
O Vanderly, Eu é tô... isso? Passou um recado, não sei se vocês viram. Ah, tá, Aline. Eu tô arrumando aqui para abrir, tá? Uhum. Agora deu. Não, ainda não, peraí. Tem que fechar o outro. Aprender, né? Acho que eu peguei o certo. Isso, para aprender. Esse tá certinho? Vou aumentar aqui. Uhum. Esse infográfico também é o mesmo formato, e esse que eu disse que eu me inspirei para fazer o outro, quase todas as palavras que estão aí já vêm do Canva, apenas adequei alguma coisa ou outra, tá? E aqui a gente vai começar por aplicativos. Eu não vou falar de todos, mas tem aqueles mais populares que eu coloquei aí, e depende também do objetivo, porque é muito comum, não sei para vocês, mas ultimamente, nesses últimos 6 anos, 7 anos, as pessoas vêm nos perguntar sobre quais aplicativos elas podem complementar seus estudos em línguas estrangeiras. Então, eu faço aqui uma breve apresentação de alguns. No total, para todas as línguas, são 30. Então, não vou falar dos 30. Né? Então, vai depender muito do objetivo do aluno. Tem aplicativos que eles funcionam muito mais só para o inglês, outros só para o espanhol, outros para várias línguas, outros, assim, parece que você está conversando mesmo com algumas pessoas reais. A isso a gente tem tem outra discussão em voga com relação à inteligência artificial e aqueles que são pagos ou têm anúncios. Bem, alguns têm bastante anúncios de jogo do tigrinho, inclusive, né? Eu tive que me fazer uma desintoxicação depois, né, de testar todos eles. Pode passar aqui, né? Eu botei os primeiros, então, do Duolingo, vou falar até os 5, o Drops, Reply, o Preply, aulas com especialistas, que aí você pode pagar também, né, para ter aula com esses especialistas. Memrise, é interessante que alguns, como este 4, ele tem os sites, isso valoriza muito, como o Mosalíngua, Duolingo. Então, nos sites existe uma complementação também de questões culturais, para tirar dúvidas de gramática, e até para pegar atividades prontas, né? Existem já outras ferramentas que elas servem de comunicação. Algumas, de verdade, elas não foram inventadas em língua estrangeira, mas elas se tornaram, né, uma boa pedida, digamos. Eu chamo a atenção para esse Tandem e o Speak, que eles foram desenvolvidos, foi desenvolvida primeiro, acho que no Tandem, a ideia, né, de Tandem, e acho que eu botei Language Exchange e Speak. E eles foram desenvolvidos para a comunicação em língua estrangeira. Compartilhamento, aprendizagem, ensino. Então, se difere um pouco daqueles outros, né? Que inclusive vocês vão ver mais tarde. Pode passar, por favor. Aí tem outros populares, uns às vezes são muito parecidos com outros, né? E funcionam para um certo nível. Geralmente é nível iniciante. A gente não pode exigir muito mais de avanço, né? Pode passar, pode passar. Se quiser passar até o 30. Esse Bilingue App também, ele é interessante, aproveitar a versão gratuita, porque ele vai lendo, é como se fosse audiolivros e músicas, e ele vai lendo enquanto passa a leitura, né? É interessante também que alguns auxiliam para a inclusão. Eu que já tive numa sala de aula com alunos, com uma sala de aula com autista, uma pessoa surda e também de baixa visão, tudo na mesma sala.
Então, às vezes, a gente tem que ter algumas ferramentas para trabalhar ou mudar completamente o que a gente já dá de aula, né? Esse Slowly é interessante porque ele faz a ideia de cartas, né? Como você, dentro do aplicativo, você envia cartas virtuais e faz novos amigos. É importante também, para quem trabalha com menores de idade, a questão de ver qual as idades, a moderação. Então, esses aí que eu utilizo, esse Slowly, eu gosto particularmente, que você é como se você fosse mandar uma mensagem numa garrafa e jogar no mar. Então, alguém no mar da internet pega e responde, né, as suas perguntas. Enfim, é uma ideia epistolar mesmo. Pode passar. A outra que aparece são, hoje em dia, não só a simulação com professores, mas pegar algo pronto, né? Então, aplicativos que têm somente com filmes. Inclusive, tem um bem legal, mas ele só funciona mais para o inglês, tá? Ou seja, com as partes dos filmes você vai aprendendo aquela coisa que a gente tem às vezes, né, de tentar pegar exatamente aquele filme ou aquele aplicativo e trabalhar ali. Às vezes tem aplicativos que já fazem isso. Esse é bem interessante. Até hoje eu recebo promoção dele, mas eu não vou tentar, porque se eu pagar cada coisa que eu acho legal, não vai dar certo. Então, assim, recursos de cinema para imersão com muita variedade de dialectal, porque explora outros, não somente, né, da indústria hollywoodiana, mas de outros filmes também. Aí tem, na mesma pegada, tem o tal do Fluentu e Ororo TV. Aí pode passar. Acho que os principais aqui que eu acho que eu tinha... não sei se você já usou. O Univerbal é legal, porque trabalha com inteligência artificial, mas alguns têm aulas, assim, aulas básicas a partir de rotinas, de contexto, né, que nós temos, diário. E tem outros, assim, que eu gosto bastante, esse de English, que hoje ele vai se tornar, hoje em dia, né, não sei se eles mudaram já para Amigo, e que é gratuito e várias línguas. Pode passar. A BBC que eu comentei, né? E isso, a BBC que eu comentei, que também tem em aprendizes de línguas, né? Eu creio que são. Ali está escrito 33 línguas. A gente pode explorar também a inteligência artificial desde outros pontos, como os vídeos, os laboratórios que tem dentro do Google. E aí eu faço uma sugestão, porque ali nessa parte que está mostrando na tela, eu faço uma indicação. Veja a tabela periódica de aplicativos da professora Andrea Obiedo. Então, quem colocar e achar no Google é bem interessante, que é uma tabela. Não deixa de ser um infográfico, enfim, né? Mas em formato de tabela periódica com vários recursos. Algum desses eu já coloquei aqui também. É a partir de um projeto na língua. Isso, obrigada. Aí a gente tem aquela questão dos dicionários tradicionais e online, como eles viraram, o que eles viraram, né? Como consultores gramaticais, são dicionários ainda, existem fóruns ou não, aqueles que são dicionários realmente de renome, né? E aqueles dicionários também que são multilingües ou são dicionários informais. Esses sobre informais eu ainda não tenho estudo, mas eu uso. Porque a colaboração né, como está embaixo, a colaboração dos próprios usuários, os consulentes, eu não sei nem mais nomear quando é dicionário digital, se chama consulente ainda. Os corretores de texto, que são páginas que usam o IA
para corrigir. Esse Language Tool é o que eu gosto. E os tradutores automáticos, que é como eu falei, né? Os tradutores, tal, o que a gente entende hoje por tradutores, né? Que muitos estão já incorporando a inteligência artificial e generativa, né? Então, eles também já têm uma outra característica. Depois, aí vocês podem ver que eu coloquei somente para aprender espanhol. Aí pode passar. Vários, acho que aí tem 15, que são canais, podcasts, inclusive influenciadores. Ultimamente, meus alunos têm pedido bastante essa ideia de influenciador, né? Eu achava que já tinha terminado, mas não, é bem recorrente. E também pego aulas deles, coloco né, para passar. Canais de YouTube, revistas, as revistas que eram, pelo menos no digital, né? Perdão, na impressa, que elas agora são digitais. E temos alguns cursos gratuitos também, principalmente no Instituto Federal, e aproveitar as publicações de programas como ETEC Idiomas, outros programas do MEC, alguns também programas que são são chamados domínios públicos, né? Mas vêm de plataformas como a Udemy, Coursera, Banco Santander. Alguns recursos vêm aí também que são bem explorados em ensino línguas. Esses dias eu fui ver como que ensinava coreano. Eu tentei ver coreano, mas aí a moça falava inglês e a legenda daí estava... Eu coloquei para português, né? Mas foi bem tenso, essas 3 línguas. E outras extensões, tá? Eu não sei se tem mais 6 páginas. Aqui somente para o que eu testei, também sou estudante de inglês, então eu testei alguns que são somente para a língua inglesa. Pode passar. Aí temos conversação, videoaulas, feedback. Tem alguns que dão. Esses do Duolingo e Workbox também trabalham a partir de filmes. Infantos juvenis. Pode passar. Aí as professoras de inglês podem comentar se já utilizam ou não. Eu adoro esse aba também, muito legal. É baseado em níveis. Aí mais abaixo vão o de francês, eu também sou estudante de francês, e pedi um pouco, já tinha, né, na nossa plataforma, pedi ajuda para uma professora de francês, e aqui tem algumas sugestões. Geralmente francês é quase tudo gratuito, isso que é legal. E depois são os extras, né? Como rádios, redes sociais, as editoras que fornecem amostras gratuitas para a gente, ou então as páginas de leitura, não necessariamente são páginas gratuitas ou páginas feitas para o público de aprendiz de línguas, né? Mas que a gente pode explorar também. Tá meio bagunçado isso aí, mas acho que se entende. Os chatbots, que estão são utilizados, né, por empresas, mas também podem servir para a educação. E algumas tecnologias assistivas que também podem, elas já têm material pronto para aprender alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero a pessoa, por exemplo, que necessita aprender Libras, seja como primeira língua, ou seja como, né, não é
a primeira língua dessa pessoa. Então, existem muitos sites. Eu acho que o público de Libras tem bastante opção, né? Mas também outras possibilidades, por exemplo, livros digitais e audiolivros, né, para quem tem baixa visão, que também podem servir para aprender línguas, e outros softwares de acessibilidade. E, por último, a realidade aumentada, virtual e mista, principalmente para aquelas pessoas que jogam, né, ou então fazem parte de algum laboratório. Aí eu passo aqui da nossa Universidade Federal, a plataforma de RA, para que vocês tenham atividades prontas em escolas e também em outras línguas, e vocês podem também aprender idiomas. Acho que é isso. Desculpa a extensão do tempo. Obrigada, Luiziane. Material eu vou dar jeito de colocar já hoje. A Aline tá dando uma dica aqui, né? No chat também, acompanhe ali quem consegue ler no chat, a plataforma, não, a página Caroline Corsini, que dá dicas bacanas de plataformas para o estudo de inglês. Legal. Agora, Rosa, tu fala um pouquinho do Padlet? E daí, nós temos duas pessoas que falaram do Padlet. Deixa eu ver aqui os nomes. Não sei se eles vão estar, né, na videochamada de hoje. Dos estudantes que estão presentes, alguém escreveu sobre o Padlet? Não estou conseguindo olhar aqui as respostas do questionário. Está demorando um pouquinho para abrir. Quer que eu compartilhe, Rosa, o que está no slide? Pode ser, Nayara, por favor. Tá. Bom, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença, né? Eu sou a professora Maria Rosa, eu estou acompanhando a turma de espanhol, tá? Mas a minha formação é na língua inglesa, tá? A professora Luiziane deu vários exemplos de plataforma que vocês podem utilizar aí, né? Para explorar a utilização de tecnologias digitais nas aulas de vocês. Para quem tá no processo de fazer as leituras lá no Moodle, eu acredito, Nayara, que ainda estão os materiais extras que colocamos lá, né? Tem os 2 mão na massa, não tem? Tem o 1 e tem o 2 lá, eu acho, né? Tem. Então, pessoal, lá tem 2 livros que se chamam, o título do livro é Mão na Massa, tá? E ele vai ter os 2 livros, tanto o número 1 quanto o 2, né? São 2 volumes. Eu acho que tem um terceiro até, não sei se está lá, mas acho que já tem um terceiro. Eles vão ter várias plataformas, algumas já citadas aqui pela professora Lisiane, outras que não foram citadas. Então, assim, eu vou trazer o passo para vocês e a utilização, porque eu sei que às vezes a gente vai falando das plataformas, né, e às vezes para algumas pessoas que não têm familiaridade com elas, né, às vezes é realmente, como é que eu posso utilizar e tudo. Então, assim, eu só vou dar exemplos práticos mesmo, tá? A minha apresentação vai ser bem rápida. Só nesse sentido mesmo de vocês verem possibilidades, né? Porque uma vez que a gente vê a aplicação em si, a gente consegue pensar em outras possibilidades. Então, assim, ó, ele é uma ferramenta gratuita, tá? Até certo ponto, claro, como, né, a maioria delas, né? E basicamente vai te permitir criar quadros virtuais, né?
Só que ela te permite fazer isso de forma colaborativa, né? Você não precisa fazer só você, né? Você pode fazer e várias outras pessoas podem postar junto, né? Então, assim, eles têm diversos modelos de quadro, tá? É, tem modelos de murais, tem modelo de você pode fazer timeline, né? Que é linha do tempo. Você pode fazer várias construções, assim, no sentido de exposição, né? De mural. Então, assim, gente, eu vou pedir desculpa porque eu tô bem atacada da rinite por causa da mudança de tempo aqui, tá? Mas vamos lá. Então, assim, no Padlet, né? A parte gratuita você pode ter até 3 produções, 3 grupos, digamos assim, né? De produções. E aí, à medida que você vai passando as turmas e tudo, e vai passando o tempo, você vai apagando, né? E criando novos grupos. Uma outra questão é que você pode compartilhar o link com várias pessoas. Então, assim, como a gente trabalha muito com recursos digitais hoje em dia, né? Você não fez o trabalho de forma física, né? Mas você tem como, ou você fez de forma digital, mas você, né, gostaria que fosse exposto. Não existe mais a necessidade de imprimir, né? Você pode colocar no mural lá e pedir que todos acessem, né? E tem várias questões interessantes do Padlet. Ou Nai, tu pode passar aí para mim, por favor. Então, assim, ó, você pode produzir quadro, mural, tela, lista, grade, mapa, linha do tempo, tá? Ele trabalha com 26 idiomas diferentes. Como eu falei, você pode ter até 3 quadros, né? Com arquivos de até 100 megas, tá? E uma coisa muito bacana é que, assim, ó, os usuários, né? Aí você pode escolher de acordo com o que você quer. Você quer que seja aberto para todos, para alguns, você vai moderar ou não as participações. Mas o bacana é que os estudantes, eles conseguem entrar ali, eles conseguem curtir, eles conseguem comentar os posts, eles conseguem avaliar as postagens, né? Eles conseguem dar uma nota, de repente, qual que você achou mais interessante, né? E você pode compartilhar não só com aquela turma, mas com outras turmas também, né? Eu faço bastante trabalho com turmas diferentes, porém o mesmo trabalho e uma turma acaba compartilhando com a outra, né? Eles entram numa competição ali, fica uma interação bacana. Pode passar, Nay. Então, assim, os benefícios, né, que essa plataforma traz, né? Ela permite ali a interação, né, dos estudantes e do professor ou de professores, né, difunde ideias, né, questões culturais ali e democratiza as informações que estão sendo compartilhadas ali, né, além de você estar proporcionando um contexto, né, diferente do presencial, mas um contexto que os nossos alunos de hoje estão muito mais familiarizados, né. Fora isso, você tem uma aprendizagem mais lúdica e dinâmica, né, que é uma demanda que está crescendo cada vez mais, né, em relação ao que a gente trabalha com esses estudantes. É uma plataforma que facilita o ensino-aprendizagem, né, porque é lúdica, porque é dinâmica também, né, e desperta o interesse dos alunos, né, às vezes eles não conhecem, ou às vezes eles já conhecem e trabalharam de outra forma, né, então é muito legal. Pode passar, Nay. Peraí, que trancou. Tranquilo, pode. Aí, é só os exemplos. Isso. Então, assim, no meu Padlet, esse daí deixa eu ver como é que tá aqui. Esse é uma das contas que eu tenho várias contas, gente, que é para ter vários. Então, assim, esse é uma das contas que eu utilizo, né? Então, assim, eu vou explicar para vocês cada uma dessas propostas aí, o que eu fiz, né? A maioria das propostas foram relacionadas à produção de pôsteres, né? Então, ali onde tem Stop Plastic Pollution, é basicamente uma das unidades de um dos livros que nós trabalhamos, né? Onde os alunos precisam fazer um pôster, né? Eles precisam procurar uma imagem impactante, eles precisam trazer uma frase impactante, né, em relação à poluição de plástico, né? Então, geralmente eles procuram uma tartaruga que está com um canudo no nariz ou algo nesse sentido, né? E colocam uma frase impactante e tal, e fazem a construção desse pôster.
né? E daí eles colocam lá. Depois eu abro para os outros alunos darem like ou para escolherem qual que foi o mais impactante, qual que foi o mais interessante, né? Enfim, às vezes abro também para que eles corrijam os outros colegas e tudo mais. O outro ali, o Dia Internacional da Mulher, nós trabalhamos com mulheres, mulheres na ciência, né? Esse do Dia das Mulheres especificamente foi uma turma de informática, né? Nós trabalhamos também com cursos técnicos. E eu pedi que os alunos procurassem mulheres da área de TI, né? E aí eles tiveram que fazer pôsteres sobre descobertas, como como essas mulheres, né, na área de TI contribuíram, né? Enfim, daí colocavam uma pequena biografia sobre elas, né? E o que elas tinham feito, né, de impactante ali naquela área. Ali sobre os World Records ali, eles tinham que ir no Guinness, eles tiveram que fazer uma pesquisa relativamente extensa. A gente estava trabalhando vocabulário de adjetivos e adjetivos comparativos e superlativos, então eles, né, tiveram que produzir também pôsteres e colocar ali. Então, assim, pode passar, né? Acho que é no outro slide, né, que vai ter exemplos de isso, ó. Esse daqui é o do plástico, ó. Vocês podem prestar atenção ali, ó, que eles fizeram, né, o do golfinho e tal. Tem ali o último ali, que acho que vocês conseguem ver ali, né, tem a tartaruga com um copo de plástico. E aí eles, né, procuram frases impactantes, né, enfim, fazem essa produção, né. Pode ir para o outro, Naya. Não, não te preocupa, vai, uma hora ele passa. Ó, o outro foi sobre as mulheres, né? Então, assim, eles trouxeram várias mulheres ali da área de ciências, né? Da computação e tudo. Eles tiveram que escrever um pouco sobre elas ali, né? Então, você vê que as produções de pôsteres, né? Elas são bem. E é legal porque, assim, quando você coloca eles ali, né? Você pode tanto você colocar, como você pode pedir para os alunos irem lá e postar, né? E daí depois os outros alunos, né, conseguem ir lá e olhar o que os outros colegas fizeram e tudo mais. Então, assim, para que a produção desse pôster seja feita, e, gente, eu tô trazendo esses pôsteres aí, eles são muito antigos, tá? Porque essa conta aí eu já não uso mais, mas, assim, eles são bem antigos, né, esses que estão sendo mostrados aí. E eles são, inclusive, de uma época onde não se construía pôster em IA ainda. Então, assim, os alunos tinham que fazer toda uma pesquisa, né, sobre essas mulheres. Depois eles tinham que construir toda uma produção textual, né, e procurar as fotos e tudo, e depois construir ali, né, muitos deles foram feitos no PowerPoint e tudo mais, né, então, assim, é bem bacana. Hoje eu sei que vocês, né, existem plataformas que utilizam o IA que você joga lá o que você quer e ela faz, né? Mas, né, existem estratégias que vocês podem utilizar, né, para evitar que os alunos façam, né, isso também, para ter certeza de que vai existir um trabalho de pesquisa por trás daquela produção textual, né, daquela produção daquele pôster. Pode passar, né? É isso, acho que é isso, né? Gente, eu tenho uma outra plataforma, tá? Eu vou falar dela para vocês, tá? Mas eu queria puxar um gancho aqui rapidamente, antes de vocês começarem a apresentar, fazer as apresentações de vocês. Eu não sou pesquisadora da área, assim, a fundo, como a professora Nayara é, né? A professora Nayara é pesquisadora da área de TDICS especificamente, né? Mas, assim, né, a gente lê bastante, a gente vai para os congressos, né, e vê muita gente trabalhando com a área, né, a gente faz oficinas, né, relacionadas a isso. Tem uma plataforma chamada Teach, né, tu consegue puxar aí, né, eu consigo, na verdade, mostrar aqui, né, se tu puder abrir ali para eu compartilhar, eu mostro rapidamente. Tu tem que me Consegue? autorizar. Eu tenho que fazer o quê? Tu tem que ir lá no meu nome do participante e me autorizar como apresentadora. Tá. Isso, pronto, valeu. Então, assim, ó, pessoal, eu vou só mostrar para vocês uma plataforma aqui, para vocês. Basicamente, assim, né, o avanço da IA
tem sido uma coisa absurda, assim, né? Então, tá bem pequeno, né? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Tá parecendo grande aqui. Ah, tá, né? Pronto, tá. Tava pequeno só para mim. Uhum. Então, assim, aqui é uma plataforma que você pode fazer basicamente tudo que você precisar, tá? Você quer um plano de aula, você vai lá e ela faz para você. Você quer apresentação de slides, ela faz para você. Você quer uma prova, ela faz para você. Você quer corretor gramatical, lista de exercícios, atividade, matemática básica, corretor de redação, caça-palavra, palavra cruzada, mapa mental, tudo ela faz para você, tá? Porém, né, é uma página, assim, o que ela traz de produção não é errado, tá? Assim, no geral, é uma produção muitas vezes boa, né? Só que, assim, da mesma forma que a gente tem um posicionamento crítico, né, em relação a livros didáticos, né, a gente precisa ter um posicionamento crítico também em relação às plataformas que a gente utiliza, né, na área de tecnologias digitais da informação. Então, assim, o que eu digo para vocês? Todas essas plataformas, né, elas são muito legais, é muito massa utilizá-las e tudo mais, mas a gente precisa também estar atento, tanto aquelas plataformas que nós indicamos para os nossos estudantes, como aquelas plataformas que nós utilizamos para nos auxiliar, né, no ensino. Se vocês derem uma olhada, né, procurar alguns artigos relacionados a Duolingo, vocês vão ver a quantidade de artigos, né, científicos que tem, criticando, né, vários aspectos do aplicativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma colega no Ceará, inclusive, né? Tem um aluno aí do Ceará, que trabalha com Duolingo, e uma das críticas que ela faz é que os exemplos que o Duolingo traz, né? Eles muitas vezes são desconexos da realidade do aluno, né? E quando eu digo da realidade do aluno, eu digo da realidade de qualquer aluno. Você percebe que até e aí você vê que erros que eram cometidos, né, lá nos primórdios do aprendizado de línguas, que a gente procura não mais cometer, são cometidos nesses aplicativos, né? Por exemplo, eu lembro até hoje que ela tem um exemplo lá que é assim, o gato está tocando piano, né? É uma das frases lá que tem no aplicativo. E daí ela faz essa crítica, mas quando é que a gente vai precisar ou ler, ou produzir, ou observar, né? Em que situação a gente vai, né, utilizar essa língua aí estrangeira que nós estamos aprendendo exatamente dessa forma, né? O gato está tocando piano. Quando é que eu vou ver um gato tocando piano, né? Isso é bem complexo, assim. Então, quando você vai utilizar uma plataforma, o ideal é que você utilize antes dos alunos e seja crítico sobre ela também, né? Porque o ideal é que a gente trabalhe a língua de uma forma que os alunos, né, vão tirar todo daquele aprendizado ali também situações reais que eles vão viver, né? É para isso que eles estão aprendendo a língua. Uma outra crítica que existe é que muitas dessas plataformas, né, elas trazem aquela ideia de você vai aprender pronúncia de falantes nativos, ou você vai interagir com falantes nativos, né? E a gente sabe que esse mito do falante nativo, né, já não se sustenta mais, principalmente na área de inglês, né, que é uma língua global, né? Hoje em dia ninguém aprende inglês única e exclusivamente para falar com nativos, né? A gente aprende para falar e entender pessoas do mundo inteiro, né? E a mesma forma de crítica você precisa ter em relação ao que você vai utilizar para produzir os seus materiais também, ou qualquer coisa que você vá fazer em sala de aula, né? Por exemplo, o Teach ali, você pode fazer um plano de aula dele, mas isso não significa que o plano de aula dele vá se encaixar perfeitamente no tipo de prática que você, como profissional da educação, faz, né? Ou que os seus estudantes, dentro do contexto que eles estão inseridos, né, aceitam, ou que isso seja a melhor maneira que eles aprendam, né? Então, da mesma forma que vocês pegam um livro didático e observam esse livro didático, veem
se essa aula é cabível para o alunado de vocês, as produções que vêm de IA, né, precisam também passar por esse filtro. Né? Não é só porque tem o site ali que vai me ajudar, fiz esse plano de aula, tá pronto, ok, vou aplicar isso aqui. Não é bem assim, né? O que não quer dizer que você não pode utilizá-lo. Você pode utilizá-lo para fazer um plano de aula e adaptar esse plano, claro. Isso vai te poupar trabalho, né? Você vai conseguir ir ali fazer um plano de aula e ir ali produzir uma atividade? Sim. Ah, tenho o meu plano de aula pronto, mas eu preciso de um caça-palavra. Você vai lá, produz alguns, vê se coube no que você quer, né? Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Que esse trabalho, por mais que a gente tenha a IA nos ajudando, esse trabalho é também um trabalho que precisa, né, ter toda uma questão crítica em cima dele, né? Porque senão daqui a pouco a gente está só reproduzindo e está reproduzindo coisas que não são boas, nem para nós, nem para os nossos estudantes. Daqui a pouco a gente está reproduzindo coisas que nem a gente acredita, mas pela praticidade que aquilo nos presenteou, né, e nos apresentou, a gente simplesmente foi na onda, né? Então, eu acho que assim, independente da plataforma que vocês forem utilizar, não tem plataforma perfeita, né? Elas vão ajudar vocês sim, né, no trabalho de vocês, mas vocês precisam ser críticos a todo momento do que vocês estão utilizando, o que vocês estão consumindo e principalmente o que vocês estão compartilhando com os seus alunos e encorajando-os para que eles também utilizem, tá? É mais nesse sentido que eu queria fazer minha fala. É isso, gente. Obrigada. Rosa, obrigada. É muito importante tu falar isso. Acho que eu faço uma extensão da tua fala para falar sobre o uso de IA até nos portfólios, né? Aproveitando que estamos falando de recursos tecnológicos, com certeza é um recurso que pode nos auxiliar. Mas só nós, só vocês, cada um de vocês, sabem o contexto da sua pesquisa, por exemplo, ou o contexto da sua sala de aula, não tem como a IA saber. Então, vocês que têm que revisar, fazer as escolhas de forma crítica, para ver se faz sentido as propostas ou o texto que a IA está dando e colocar a voz de vocês nos planos de aula, nos planos de ensino, no texto do portfólio. Fica bem evidente, assim, quando a gente está lendo um texto e é só IA, né? E não quer dizer que é errado usar IA, eu acho que não tem como voltar no tempo e fingir que a gente está num mundo sem IA, mas a gente precisa ser mais inteligente e tirar proveito dessas plataformas de forma crítica e sempre colocando a nossa voz, o que a gente sabe como ser humano, do contexto onde trabalhamos. Acho que é bem importante. E só mais um detalhe, para reforçar aqui, é o caso de testar, né? Testar, porque a gente às vezes faz um plano mirabolante. Ai, que aplicativo maravilhoso, vamos convidar os estudantes para usar. E daí chega lá, não funciona na escola, o celular de alguns não comporta aquele aplicativo. Pensar como eu vou fazer com esses estudantes que não conseguem ter o acesso ali no momento que a gente for usar esse site ou esse aplicativo. É muito importante. E para não se prolongar muito, acho que eu vou passar a palavra para vocês agora, né? E eu gostaria de pedir para o Aldemir, primeiro, se tu tem algo para falar, assim, sobre o Padlet, porque o Aldemir e o Vanderly, eles responderam o questionário como Padlet, o aplicativo escolhido. Vocês têm um exemplo de uso que vocês fizeram, que vocês poderiam compartilhar? Por favor, vou por ordem alfabética. Aldemir. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Assim, eu coloquei eu não trabalho assim como um professor, eu não sou professor ainda, mas eu coloquei lá no formulário, né, que se eu fosse professor, né, eu usaria o Padlet, porque eu já fiz uma especialização e foi me apresentado
esse recurso e eu gostei bastante, principalmente para você fazer murais culturais, alguma coisa assim do tipo, alguma coisa em específico que você estiver trabalhando com seu aluno, ou então com uma escrita criativa, alguma coisa assim do tipo, é bem interessante. Mas eu penso na realidade dos alunos, porque é muito complicado você oferecer uma ferramenta, principalmente tecnológica, né, onde a maioria dos alunos, por experiências assim que eu já tive de ter estagiado na escola pública, né, aqui no Ceará, onde a escola não tem acesso à internet, a maioria dos alunos não tem acesso à internet, ou então celulares, ou então computadores. Então fica difícil a gente propor uma ferramenta nesse sentido, né? Principalmente que tenha, porque não é só você propor, como você estava falando aí na aula, não é só você propor uma ferramenta, você tem que ver também as condições de aplicação dessa ferramenta, né? Porque meio que fica, mesmo que você coloque os alunos em grupo para um aluno que tem um celular ou então acessa a ferramenta, né, com outros que não tenham, né, não vai ficar assim tão legal assim, sabe? Na minha visão, né? Mas, enfim, é isso. Não sei se deu para compreender bem. Eu ainda não sou professor, né? Eu? Então, porque Sim. assim que eu saí da graduação, aí já fui para o mestrado e tal, e não ingressei ainda na escola, né? Entendi, Aldemir. Obrigado por compartilhar. Com certeza é um bom recurso, uma boa ferramenta. Vanderly, tu quer complementar, falar alguma coisa sobre Padlet? Saiu, será? Deixa eu ver aqui. Ou às vezes o microfone, né, não funciona. Eu vou... Vanderly, deixa eu ver se ele escreveu no chat, não. Então, acho que eu vou passando, né? Eu tenho aqui a Maria, deixa eu ver se a Maria ainda tá aqui. A Maria, a Jacimara, a Maria e a Jacimara estavam aqui, a Maria ainda está. E tem a Jacimara também. Jacimara, então, primeiro, você colocou o Duolingo, né, Jacimara? Você poderia comentar um pouco por que você escolheu o Duolingo, o que você gostaria de falar, se já utilizou, como foi a experiência? Vanderly, eu olhei errado o teu Duolingo também? É isso que tu escreveu no chat? Ah, tá. Tu quer falar agora? Pode falar. Depois eu chamo de novo a Jacimara e logo a Maria. Tu tem acesso a microfone? Se quiser tentar ligar, testar com nós. Ó, a Jacimara conseguiu ali dar um ok no chat. Quer testar o microfone, Jacimara? Oi, boa noite. Consegue me ouvir? Sim, Que bom. conseguimos. Então, Pode falar. Obrigada. Então, eu apresentei isso o Kahoot. Eu acho bem interessante para trabalhar em sala de aula, principalmente em revisão de conteúdo, porque como ele é um joguinho, então isso deixa os alunos mais animados. Até aqueles da sala que são mais tímidos ou um pouco menos motivados, eles, na hora do jogo, eles querem participar também com os colegas, porque como é um jogo, então tem muita questão da interação,
da competitividade. A desvantagem desse aplicativo, em minha opinião, é porque ele precisa que tenha celular na sala de aula, que a internet esteja funcionando muito bem, para que os alunos não se sintam prejudicados depois de marcarem alguma coisa ali. E também precisa que tenha notebook e data show na sala de aula. E também caixa de som, porque às vezes eles têm uma musiquinha. Então, se na sala de aula não tiver todos esses recursos, fica um precário utilizar esse aplicativo. Mas a grande vantagem dele é porque tem como colocar músicas, imagens, como ele tem perguntas com múltipla escolha, várias alternativas, então os alunos podem fazer isso de forma bem rápida. No final, ele ainda monta um rankingzinho de quem é o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. E isso é ótimo para revisar um conteúdo, porque os alunos conseguem fixar, através de imagens e coisas simples, aquele conteúdo e torna a sala de aula um ambiente mais agradável, quebrando também aquele clima, às vezes, que fica mais tenso na hora de responder algumas perguntas, de quem acertou, quem errou, porque ele torna as coisas mais agradáveis. Foi um aplicativo que eu gostei muito de utilizar na sala de aula. É bem popular o Kahoot, né? O legal é que a gente customiza, a gente faz as perguntas, né? Tem pronto e dá para editar também os que já tem pronto, então isso é muito bom. Os meus alunos costumam ficar frustrados quando a internet não funciona direito, porque eles querem acertar tudo, querem competir, né, mesmo. Ó, a Luiziane está colocando. Quer falar, Luiziane? Eu acho, tem o Kahoot, o Oclap, o Popplet, esses são cópias das cópias, né? E eles têm o modo offline, mas como a Jacimara, né, tá falando, como ela comentou, se não tiver um projetor, né, com uma resolução boa, se não tiver uma caixinha de som, mesmo sendo offline, mesmo sendo só para os alunos visualizarem, eles não precisam, inclusive, de computador, nem celular para isso, né? Também a interação pode ser com o projetor. Mesmo assim, compromete, né, um pouco a interação e alguns alunos podem se sentir desmotivados, né? Lá no meu campus, o que tem é a internet não funcionar, não é questão, né? Mas pelo fato da internet não funcionar em todos os celulares, ao utilizar o Kahoot, eu abandonei, né, o celular. Então, assim, vamos interagir somente ali com a máquina, né, com o que passa, mas já realmente dá uma incentivada nos alunos, né, como ela colocou. Obrigada, Luiziane. A Maria, que eu ia chamar na sequência, tá com um problema no microfone, mas ela escreveu aqui no chat que no início da graduação em espanhol ela utilizou bastante o Duolingo. Aprendeu bastante algumas palavras, só que deixa a desejar pela repetição, os assuntos não estarem em ordem, frases não muito complexas, porém dá para aprender vocabulário, algumas coisas, né? Com certeza na linha do que a Rosa colocou, né, Maria? Eu acho que tinha mais uma pessoa que falou do Duolingo, Maria. Não, acho que de quem tá aqui só a Maria. O Vanderly, eu tinha chamado, era o Duolingo, era o Vanderly, então. Se você quiser escrever, Vanderly, a gente lê, tá? Sua percepção, se teve alguma experiência que você quer compartilhar. Enquanto você vai se preparando aí para escrever. Desculpa. Como? Fala, Parece que o Luciane, Duolingo vai mudar de novo. Não somente o visual, mas eles não vão abandonar a metodologia deles, que é a repetição, né? Para reforço, principalmente nas línguas menos, as mais utilizadas ou as menos acessíveis. Mas pelo que está escrito lá quando a gente vai, né, para outras línguas, ou matemática, música e xadrez, que agora vai ter,
Também mas essa é a metodologia deles, né? Então, se você já está realmente de saco cheio, é bem complicado. Não tem, não tem como escapar, porque é a opção da empresa. Né? Sim. A Edilene escreveu aqui: eu já utilizei muito esse site de jogos, tem para vários níveis. E a Heloísa, eu respondi como recurso do Duolingo também. Quer comentar, Heloísa? Boa noite, todos me ouvem? Boa noite. Sim, pode falar. Então, eu conheci, na verdade, do Duolingo alguns anos atrás. Foi através de uma pesquisa, porque eu me deparei com minha escola regular, mas eu me deparei com um número grandes, né, de matrículas e a inserção de alunos especiais. E aí, na época, eu me deparei com 3. E aí eu percebi a dificuldade. Eles não tinham o profissional de apoio e eu ficava sozinha com eles em sala de aula. E aí aquilo mexeu muito comigo. Aí eu comecei a procurar estratégias para poder alcançar e atingir eles. E aí percebia que eles gostavam muito de celular. Eu falei, então tem que ser alguma coisa voltada com o celular. Aí eu descobri o Duolingo e aí eu, né, incentivei eles a baixarem o aplicativo. E aí eu conversei com a direção da escola, pedi até a permissão para avaliar eles pelo aplicativo. E aí nem apliquei prova, nem nada, nem a avaliação foi toda pelo aplicativo. Que interessante. Dessa forma, tu conseguiu engajar o aluno. Isso, exatamente. Consegui atingir o meu objetivo através do aplicativo. Foi bem legal mesmo. E eles gostaram muito, incentivou bastante eles. Na verdade, eu tinha 2 autistas leves, né? De nível 1, de suporte, e um outro que não tinha laudo, né? Ninguém sabia, mas a gente já desconfiava, era um TDAH, alguma coisa junto também, com autismo, alguma coisa do tipo. E aí a gente fez esse trabalho com eles, e foi muito legal. Muito legal. Obrigada por compartilhar. O Vanderly escreveu aqui, na escola, os estudantes do 6º ano foram os que mais usaram o Duolingo. E assim eles ficam partilhando com os colegas na sala e fazendo perguntas aos colegas. O chato é que a minha escola é em comunidade quilombola e muitos não têm celular e internet. Já a partir do 7º ao 9º ano, não são muito fãs do inglês. Deixa eu ver se mais alguém, o Aldemir já falou, né? A Edilene escreveu no chat. Me corrijam se eu tô errada. Não, acho que é a Edilene. Você quer falar, Edilene? Eu vi que no questionário você não respondeu. Se você quiser falar aqui agora. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Desculpa, acabei chegando atrasada, foi uma confusão danada. Eu trabalhei em escola pública, né, na prefeitura e trabalhei também para o Estado. No Estado eu tinha um pouco mais de recurso do que na prefeitura. E eu dava aula desde o primeiro aninho até o ensino médio, então foi uma experiência bem bacana, né? Eu usei muito site com música, com os pequenos, porque como eles não eram alfabetizados ainda adequadamente, era primeiro ano, segundo ano, né? Eles curtiram bastante. E eu trabalhei também com os grandes, com um site que eu passei aqui de jogos. Eu não lembro o nome que eu passei, eu deixei o link aqui para vocês, né? E dava muito resultado, porque esses jogos têm todos os níveis e ele tem vários tipos de jogos. Então, cada aluno
Às vezes escolhia um tipo diferente, mas para abordar um determinado assunto que eu determinava. E na prefeitura, eu trabalhei muito com o Padlet. A gente fez um projeto só com as meninas, né? E esse projeto foi bem interessante, porque tinha pessoas de outros países, né? Era um projeto internacional, que envolvia a Bolsa de Valores de São Paulo também. Então, foi um trabalho voltado para o financeiro, né? E a gente conseguia organizar as fotos das coisas que a gente fazia e ia para um monte de lugar, pessoas assim de outros países, então foi bem legal. Não foi fácil, porque era muita informação que a gente tinha que organizar, mas foi uma experiência bem bacana. Então, eu acho que vale a pena, se você consegue ter esse dinamismo, desculpa, falhou agora. Se você consegue ser dinâmico, né, com essas ferramentas, você consegue ótimos resultados. Bem legal. É isso. Muito interessante. Com a Bolsa de Valores. Foi. Eu nunca tinha ido, morando Bem aqui, eu moro legal. desde que eu nasci, né? Eu nunca tinha ido lá, conheci, a gente Uhum. foi para lá, atrás, por conta desse evento. Olha, foi muito, muito legal. Eles deram uma aula para a gente de como funciona, como investir. Foi assim, foi muito legal mesmo, valeu a pena. Ok? Bem interessante. Ok, obrigada, Edilene. Nada. O Aldemir colocou que a versão gratuita do Padlet é bem limitada. E também tem a questão que a Rosa colocou que é só 3 que dá para fazer, né, na sua conta. Então, você tem que usar vários e-mails para poder ter mais. Ou, né, se você decidir pagar, daí Mas assim, ó, mais acesso. Nayara, só para você tá me ouvindo? Tá, né? Sim. Só para complementar isso, assim, ó, você utiliza várias contas e assim, se você tem uma produção lá, sei lá, de uma turma do ano retrasado, vai lá e apaga, né? Porque é um material que já foi produzido e tudo, você não precisa mais. Quando você apaga, abre espaço novamente, aí você pode construir um novo novamente, né? Então você fica nessa, usa uma conta, depois usa outra, depois apaga o da antiga e por aí vai. Sim. É o que eu faço. A gente faz o que dá, Pessoal, Auremir. A gente não tem dinheiro, então a gente a gente faz as gambiarras da forma que dá, né, pra gente ir fazendo, né? Exatamente, sim. é. Mas o importante é participar. Então, né, se eles é isso que eles liberam de forma gratuita, tudo bem. Então a gente vai utilizar o que eles liberam de forma gratuita. O importante é a gente utilizar, né, e participar e, né, tirar vantagem desses espaços e dessas plataformas que são disponibilizadas, né? Exatamente, igual ao Google Meet e o Classroom. A Luiziane vai falar. Eu não sei porque eu não testei tudo, mas a parte que eu testei daquele Padlet para professores, e que acho que eles chamam de sandbox, né, que é uma parte onde só tem murais e coisas feitas, então pode ser utilizado, né, se você não der para reutilizar, né, uma atividade, pode acessar a atividade do coleguinha e também, se está de acordo, passar, né? Umas ali eu vi, são bem coloridas, uns murais bem interessantes, e muitos professores são bem solidários com os outros professores e deixam público. Então, o fato deles deixarem público é mais fácil para a gente, né? Não sei se você... Aí eu não sei quanto que paga, tá? Porque eu não testei muito. Mas digitar no Google Padlet para educação. Acho que é esse aqui. Vai colocar no chat? Já coloquei. Tá, obrigada, Luiziane. Era aquele que eu tinha enviado para você. Nissal. Desculpa. Oi? Eu enviei para você aquela vez, mas não sei se você testou também.
no e-mail. Sim. Nissalva. Não sei se eu tô falando certo, Nissalva. Nissalva. Você gostaria de compartilhar conosco? No chat. Oi, tá sem microfone também. Tá bom. E a gente também tem a presença do Silas, ou da Silas, não tenho certeza. Silas, você consegue falar? Oi, boa noite, Oi, estão me ouvindo? Silas. Boa noite. Estamos te ouvindo. Pronto. No caso, até no questionário, a TDIC que eu apresentei, eu falei um pouquinho, foi uma bem antiga, né, em relação a essas demais que foram faladas hoje, que foi o YouTube. E aí, eu acho ela muito completa e uma ferramenta muito interessante para se trabalhar. Eu quero apresentar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Em relação aos pontos positivos, dá para trabalhar as 4 habilidades que a língua precisa trabalhar. Isso é muito interessante. Se precisar do listen, lá vai ter o listening à vontade. Se precisar do speaking, vai ter a referência para se fazer o speak. Dá para usar como karaokê. Se precisar do reading, você tem como colocar a legenda automática, no caso na língua que você quer. Se precisar do writing, lá você pode estar apresentando algum conteúdo pela plataforma e depois pedir para os alunos escreverem acerca do que foi visto. Então, é bem completo nesse sentido. Agora, os pontos negativos, eu acho pouco os pontos negativos, mas é uma plataforma que precisa e depende da internet, né? Então, no meu caso, eu vou trabalhar num local onde, por exemplo, é proibido o uso do celular. Então, já é bem limitada essa questão da acessibilidade à internet. E aí, o YouTube já tem esse ponto negativo para mim nesse sentido. Só que é fácil contornar isso, porque a plataforma dá para você fazer download do que você quer utilizar. Então, já dá para burlar esse defeito. E também a gente tem que tomar cuidado com a questão do conteúdo adequado, né? Porque o YouTube ele não é terra de ninguém e é terra de todo mundo ao mesmo tempo. Aí a gente tem que filtrar bem o que a gente quer passar, porque tem muita coisa. Isso é bom e é ruim. Mas filtrando direitinho dá tudo certo. Aí tem mais coisa, mas eu tô conseguindo lembrar agora disso nesse momento. Tá certo. E os vídeos que a gente vai utilizar tem que olhar do início ao fim bem certinho, né? Porque, como tu falou, pode surgir algo ali no meio que não estava esperando. E a gente tem que estar consciente e ciente de tudo que é material que a gente leva para a sala de aula. A Nisalva estava falando do Genially, do storyboard. Suno também para criação de canções de poemas, fazendo uso de eixos gramaticais. Quer comentar um pouquinho, Luiziane, já que tu conhece, por exemplo, o Genially, eu não conheço, não estou familiarizada. Eu cheguei a pagar, então estou tentando utilizar o máximo possível. Antes ele funcionava mais como apresentações e era bem chamativo, rico em termos de imagem, reutilizar os modelos. Agora ele vem apresentando também ferramentas com inteligência artificial, mas também jogos. Então você pode montar o que você faz no Kahoot, você pode fazer no Genially. O que você pode, sei lá, alguma linha do tempo, infográficos, tudo que você via também no Pinterest, que a gente, tá pequeno, resolução baixa, gostaria de fazer com meus alunos, então lá também a gente pode fazer. E
é limitado, realmente, eu tenho 3 contas, e aí resolvi pagar essa, e até que valeu a pena, para quem usa muito, né? Eu não uso muito, então o meu já está cheio porque eu fiquei guardando os modelos, né? Um dia eu vou usar esses modelos, não sei. Mas quem tem contas, inclusive com professores, que aqui a gente também racha, né? Ainda mais professores de línguas, né? Sempre lidamos com materiais internacionais, enfim, e às vezes tem que pagar em euro, né? E não tem nenhum projeto, escola, enfim, que nos dê, né, esse suporte. E aí fica até mais fácil, claro, rachar, mas enfim, depende da necessidade de cada um também. Pessoal, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Tem alguém que eu não chamei? Edilene falou, Heloísa, Jacimara, Lívia. Achei que você ia esquecer, professor. Lívia. Que eu sou bem tímida, eu ia ficar bem quietinha. De tudo que vocês apresentaram aqui, né? Eu acredito que eu tenho pouco para contribuir, porque eu trabalho com Fundamental 1, então eu trabalho com crianças do 1º ao 5º ano, né? Então, o meu forte com eles mesmo é a parte de gamificação, então, jogos, eu faço bastante com eles em sala. Mas eu uso muitos jogos do próprio material, então a gente trabalha com Kidbox da Cambridge, então eles têm um material digital muito interessante, então, que os alunos conseguem jogar em casa e na sala de aula, então é o que é uma das ferramentas que eu mais utilizo com eles. Vocês conseguem me ouvir? Deu para ouvir? Que eu estou um pouco rouca também, né? Mas eu já tive experiência com o Fundi 2 e usei bastante o Kahoot, né? Algumas outras ferramentas que foram citadas aqui, a gente utilizou no período da pandemia, né? Então, o Padlet eu trabalhei, mas lá na pandemia. Então, confesso que já faz aí 5 anos que eu não utilizava essa ferramenta. Então, de repente, aplicá-la novamente vai ser interessante. Acho que é isso que eu posso contribuir um pouquinho. Sim, muito obrigado, Lívia, por compartilhar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu acho que agora foi todos. Se as colegas puderem dar uma olhadinha ali nos participantes, ou se vocês puderem se manifestar, se eu esqueci de chamar alguém. Uma coisa boa de lembrar é que as ferramentas mudam. Então, se a gente usou uma ferramenta há 2 anos atrás, você tem que estudar tudo novamente, ver se mudou, o que mudou, para você aplicar novamente, porque elas mudam o tempo inteiro. O Aldemir escreveu que tem um canal muito bom no YouTube, que é de espanhol, ó. É o Academia Play. Queria achar um parecido em língua inglesa. A Rosa vai falar. Não sei se é sobre isso. Eu não sei, Aldemir, para te indicar. Não era Escreve aí sobre no chat para nós porque tu acha bom. Não era sobre isso, não, Naya. Era só para complementar que você falou que as plataformas mudam muito, né? E realmente, assim, ó, se a gente for pensar o que era o Google Tradutor, sabe, 15 anos atrás, né? Ninguém fazia nada ali, porque a gente, até as palavras soltas que a gente colocava, vinha tudo bagunçado, vinha... E olha como, eu não sei se vocês utilizam com os alunos de vocês, mas assim, olha como melhorou. Olha como hoje em dia ele é confiável, né? É claro, até certo ponto, né? Sempre os textos precisam vir e ser revisados, mas assim, no geral, o Google Tradutor hoje é um aplicativo excelente, né? E, inclusive, eu tenho vários colegas que, né, não têm fluência no inglês e eles utilizam o Google Tradutor muito para, às vezes, entender partes de artigo científico que eles não conseguiram entender, sabe? Mas, assim, o Google Tradutor começou muito ruim. Eu lembro que tinha muito trabalho criticando, né? Então, assim, as plataformas, elas né, a gente acredita, gosta de pensar que a tendência é melhorar, né?
ter mais ferramentas, né? E as ferramentas também se atualizarem, né? E ter mais recursos ali. E assim como o ChatGPT também, né? Quando explodiu o ChatGPT era bem, né, complexo, assim, e depois foi aprimorando também, né? E hoje nós já temos outras tantas plataformas de IA, né? Então, assim, elas vão sendo recicladas, né? E melhorando a própria qualidade do produto que elas entregam, né? Sim. Eu acho que o que eu gostaria de destacar agora, já encaminhando para o final, né? É que eu acho que a Rosa levantou um ponto muito importante quando tu falou assim, não me lembro se foi a Rosa ou a Luiziane, da mesma forma como a gente analisa, por exemplo, os livros didáticos, não sei se alguém aqui está passando pelo processo de escolher um livro didático pelo Plano Nacional, por agora, ou qualquer material didático, um material que a gente elabore. A gente tem que toda hora revisar, ver se vai fazer sentido naquele contexto. E acho que essa mensagem é que fica de hoje. Todos os aplicativos, recursos, sites, extensões, enfim, a gente sempre levar em consideração o contexto, testar antes, testar 2, 3 vezes se possível, inclusive no contexto onde você vai usar para ver se funciona mesmo, né? Fala, Rosa. É só adicionar, né, que assim, pessoal, as plataformas, né, elas podem tanto ser parte da aplicação da sequência didática de vocês, como elas podem ser objeto da pesquisa de vocês também, tá? Então, assim, porque os alunos acabam, né, não indo nesse caminho porque acham que não pode, pode sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um aluno, né, um estudante da especialização alguns anos atrás, e ele fez um trabalho no nono ano com a utilização de TDIX, né? E basicamente o que ele fez foi preparar uma sequência didática, né? Utilizando várias ferramentas. Ele utilizou Padlet, ele utilizou Kahoot, ele utilizou o YouTube, né? E ele fez uma aula ali, né? Sobre o panfleto, né? Ele trouxe vários panfletos e tudo, e o final a produção era um panfleto, né? Então ele trabalhou um gênero textual específico. Então, né, foi a partir da produção de gênero textual ali a aula dele, né? Mas ele queria saber como que a utilização dessas tecnologias digitais, né, engajariam. E aí a questão que ele trazia era justamente essa, que os alunos dele não pareciam tão engajados, né, quando eu estudar inglês. Ele falou, professora, eu não sei o que eu faço, né? Eu acho que eu vou testar. Eu falei, testa e vê o que é. E realmente ele percebeu, né, na análise dele, ele traz isso, assim, que desde o primeiro momento do fato dele levar um projetor para a sala, já aguçou a curiosidade dos alunos e tudo, até a produção final. Então, assim, o uso das tecnologias digitais, gente, pode ser o objeto da pesquisa de vocês, tá? Vocês podem pesquisar algo, como o Kahoot pode contribuir para desenvolvimento intercultural dos meus alunos, né? Enfim, enfim, aí vocês vão, né? Como o YouTube, aí você pode pegar músicas específicas, como o YouTube pode contribuir, as músicas no YouTube, né? Ou enfim, o karaokê no YouTube pode contribuir com a pronúncia dos meus alunos, né? E fazer um teste em cima disso. As possibilidades são infinitas, né? Mas eu só queria dizer que o uso das tecnologias digitais da informação, elas podem ser objeto da pesquisa de vocês, tá? A pesquisa de vocês pode ser em cima da utilização dessas ferramentas, tá? Pode ser uma ferramenta específica, pode ser um conjunto de ferramentas que você utilizou. Perfeito. Dos estudantes, mais alguém quer falar? Senão, eu vou passar a palavra para as professoras. Depois a gente pode encerrar, acredito. Não, ninguém se manifestou ali no chat. As colegas,
Luiziane, Rosa, Aline, querem fazer mais alguma colocação? Eu posso. Por favor. Bom, é assim, gente, outra coisa assim, se vocês tiverem contato dos seus colegas, né, e quiserem também contribuir com algum fórum, seria bem importante, porque tem colegas que ainda não apareceram no curso, né, então, quem sabe vocês também, porque nós estamos entrando em contato, mas quem sabe vocês também possam, né, trocar ideias com eles e mostrar essa outra etapa que não deixa de ser a final, né, do nosso curso. Bons estudos. Obrigada, Luiziane. Mais alguém? Tudo certo? Vamos encerrar então, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês, a participação das colegas na nossa webconferência. E qualquer coisa a gente fica disponível no chat, tá? Do Moodle. No caso, vocês podem sempre escrever lá, que a gente cuida para responder vocês. A gente deseja bons estudos, um bom desenvolvimento da pesquisa, aplicação do plano de aula ou da sequência didática, uma boa análise para vocês, tá? E contem sempre com a gente. Estamos aguardando ali a data do infográfico para ter uma visão geral aí do que é a pesquisa de cada um de vocês. Uma boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu.